Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar com a doutora Zuleide. A gente vai falar um pouco sobre como é passar na OAB depois dos 50 anos. Tudo bom, Zuleide? Tudo bom, doutora Rita? A gente está querendo saber um pouquinho da sua história, como foi a sua história, essa jornada de passar na OAB depois dos 50 anos. E não foi fácil, viu? Não foi fácil. Imagina. Porque é o seguinte, trabalhar, estudar, ter uma vida conjugal, vida familiar, tudo junto, assim, é muito complexo, porque a gente passa a dividir seu tempo e muitas vezes a gente diz que não tem tempo. Eu aprendi a ter uma filosofia que tempo quem faz é a gente. Eu sei. Doutora. E a doutora passou quanto tempo para poder passar? Eu me formei em 2017, Certo. tentei 3 concursos da OAB, 3 exames, né? Não tive êxito, não passei de jeito nenhum. Aquilo ali ficou muito frustrante, eu acabei desistindo e passei também por determinadas crises, tanto por causa do Covid, crise financeira também, por conta da mudança que a gente passou. Então foi bem nesse período. Bem nesse período eu tinha desistido de continuar tentar novamente esse exame. Aí tivemos também, foi suspenso 2 anos praticamente, dois, 3 exames na época da Covid. Mas aquilo ali eu não acreditava mais que eu ia passar na OAB. Só que eu tinha 2 escolhas, ou eu corria atrás mesmo para manter meu patamar de vida, meu nível, ou eu embarcava no marketing digital. Ah, entendi. Comecei a estudar marketing. Quer dizer que tinha essa escolha. Tinha essa escolha. E a OAB ficava de lado, porque eu estava tão decepcionada que eu não acreditava mais que eu ia passar. Não conseguiria passar. Então, o que aconteceu? Nesse período, de 2019 a 2021, eu fiz 2 canais no YouTube. Não tive. Aí eu tentei ter resultado, não tive resultado, e eu disse para mim mesmo no finalzinho de 2021, se eu não tiver resultado e meus inscritos no canal, eu ia desistir e ia investir na minha carreira jurídica. Certo? Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a perceber que realmente para ser ter êxito mesmo, sucesso na mídia, no YouTube, eu tinha que batalhar muito, tinha que gravar vídeos quase todo dia, tinha que fazer campanha, e aquilo ali não estava tendo no momento condições, porque eu não tinha financeiramente condições de fazer campanha nem nada. Doutora, e aí, na época que você estava tentando fazer esse canal no YouTube, tentando essa área de marketing no YouTube, mas também continuava tentando fazer a prova do exame da ordem ou estava parado? Parada total. Certo. 2017 a 2021, totalmente parada, sem estudar. Então, quando um dia eu cobrando as minhas filhas para estudar, elas brigavam comigo: mãe, deixa que eu estudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, e eu cobrando, porque o colégio estava online, né? As aulas eram online, para mim não aprendia nada, porque não era a mesma dedicação que o aluno tem presencial. Então, no belo dia, como eu disse anteriormente, eu cobrando elas para ter mais desempenho, ela me falou: mãe, por que a senhora me cobra tanto? Se a senhora ainda não passou também na OAB? Aquilo ali me magoou e ao mesmo tempo me serviu de aprendizado. Porque eu disse realmente, né? Deu uma motivação. Isso, para não sair por baixo, eu disse para ela: eu só não passei na OAB ainda porque eu não quis. Se eu quiser, eu passo. Ela: pois então estude que a senhora vai passar. Pois um dia, quando eu quiser estudar, eu vou passar. Aí foi isso aí que me motivou, comecei a pensar, analisar, realmente eu não passei ainda porque eu não quis. Se eu me dedicar,
mais um pouco eu vou conseguir. Aí foi exatamente no finalzinho de 2021, para começo de 2022, eu disse, eu vou voltar a estudar, porque o ramo, o meu trabalho não estava me dando mais resultado do que eu tinha antes, né? Entendo. Com consignado. Eu trabalhei sempre, a minha vida toda eu trabalhei com consignado. Entendo. Então comecei a estudar, comprei o pacote da OAB de bolsa, comprei livros, comprei 5 mil questões. A doutora investiu para poder passar, né? E deu foco também nos estudos. Exatamente. Então, o que foi que aconteceu? Eu comprei nada de curso na primeira fase. Só assistia mesmo esses canais de preparação da OAB, aula turbo de aula, aulas semanais, aula diversas, véspera de prova, tudo isso eu comecei a estudar. Doutora, e a pergunta que todo mundo quer saber, quem está aqui assistindo a gente, é o dia que a doutora passou. Qual foi assim a reação, o sentimento? Quando eu passei na primeira fase, quando eu fui fazer a prova da primeira fase, eu estava tão conscientemente que eu ia passar, estava tão certa que eu ia passar, que eu fiz a prova tranquila. Não tinha mais aquela pressão de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, não, estava tranquila. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Carlos, que é meu esposo, que também fez a primeira fase comigo. Que também passou, né? Também passou. Inclusive ele passou também junto comigo. Que maravilha, a família todinha nessa área, os dois. Né? Então, quando eu cheguei em casa, eu disse, Carlos, eu acho que eu fiz o mínimo das questões, que foi 40 questões. Mas, infelizmente, eu errei 2 na hora Na marcação. Na marcação do gabarito, eu coloquei A no lugar do B, coloquei o C no lugar do D. Aí eu coloquei, eu tenho uma teoria comigo que tudo que você quer fazer, você tem que dizer que já deu. Já deu certo. Já deu certo. Ah, vai dar certo, já deu certo. Então, essas 2 questões me martelou muito na minha cabeça. Aí eu disse, não vai impedir a minha aprovação. Toda noite eu dizia, não vai impedir a minha aprovação. Cada vez que a minha mente me sabotava dizendo que eu não ia passar por conta dessas 2 questões, eu disse, essa não vai impedir. Então também o pensamento positivo influenciou pensamento positivo muito na e sua a fé, aprovação, né? Porque você tem que ter, primeiro, você tem que ter muita fé para você crer e não crer para ver. Entendi. Após a primeira fase, doutora, antes mesmo de receber o resultado, eu disse, eu vou estudar para a segunda fase. Já estava determinada, né? Já. Eu vou estudar para a segunda fase porque eu já passei. E comecei a estudar a segunda fase. Comprei um curso, né? Não vou dizer aqui qual foi o curso para não dar... fazer propaganda, né? Fazer propaganda, porque eu não vou ganhar nada com isso, mas é um curso muito bom. Excelente curso. Certo? Eu comprei esse curso. Tem uma professora muito maravilhosa, ensina bem também. Então eu comecei a estudar. A doutora pode até falar o nome dela aqui, da professora. Pronto. Ana Paula Brazucci. Pronto. Muito boa. Uma excelente professora, né? Isso, comprei o GRAM, acabei dizendo, né? O curso dela. Fiz, me dediquei e infelizmente eu não passei na segunda fase. Não passou? Não. Aí aquilo ali, porque passei por várias fases da minha vida nesse período, tive que me mudar, tive que sanar algumas dívidas, aquilo ali mexeu muito com o meu psicológico. Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, a repescagem eu passo. Aí eu me dediquei na repescagem, estudei, paguei uma pessoa para tomar conta da minha casa, para mim ter tempo. Focada, né? Totalmente Estava focada. Paguei uma pessoa para tomar conta da minha casa, fazer meu almoço, fazer janta, e eu indo para o trabalho e pronto. O mais interessante, doutora, tanto na primeira fase como na segunda, é que quando eu chegava do trabalho cansada, eu não estudava, não conseguia estudar. O que é que eu fazia? Tomava banho, jantava, ia deitada na minha cama, assistia, eu ia ler questões. Aí adormecia. Quando era 4 da manhã, 2 da manhã ou 3 da manhã, eu me levantava, a casa toda no silêncio. Eu tenho 3 filhos, todo no silêncio. Aí eu ia estudar. Esse momento que eu ia estudar,
quando eu dava 6h30, eu cochilava, disse, não vou aprender mais nada. Ia me deitar, acordava 7h30, ia para minha rotina de trabalho. Eu sei. Foi uma coisa assim, a vitória foi tão prazerosa, porque eu sei que eu estudei, eu sei que eu me dediquei, eu sei que eu me esforcei, e eu gravo essa frase comigo. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Foi o resultado, né, doutora? Foi o resultado do seu esforço, da sua dedicação e do seu foco. Porque todo mundo sabe que a prova da OAB não é fácil, então você tem que estudar. Tem que estudar e focar para mim dar certo. Doutora, a primeira prova da OAB, que é a primeira fase, para mim é a pior. Para mim é um terror. Eu entendo. Porque na segunda fase você tem tempo, um pouco mais de tempo, e também prática. Só em uma matéria, né? Também. E você foca exatamente numa disciplina, que é a disciplina que você escolhe, que você tem gosto de estudar para aquela disciplina, e dá certo. Se você escolher exatamente uma disciplina da segunda fase que você gosta, não tem que dar errado. Não tem como dar errado. Pois, doutora, eu também fiquei muito feliz com a sua vitória, viu? E espero também, né, que... Pode falar, desculpa. E a doutora está aqui contando esse relato que sirva de exemplo para aquelas pessoas que acham que não pode, que acham que já está com uma certa idade. Isso. Mas foque, se você tem um sonho, foque no seu sonho, que se você persistir, vai dar certo. Viu? Foi o que aconteceu comigo. O meu sonho tinha adormecido, né? E esse gigante acordou. Quando eu decidi realmente que eu ia fazer, que eu ia passar, o gigante despertou e disse, vai em frente, que Deus está contigo. E quando eu ia fazer a prova, eu disse, Senhor, senta perto de mim, só quero que o Senhor faça eu me lembrar de tudo que eu estudei. Eu não quero acertar, eu quero lembrar de tudo que eu estudei. E aí deu certo. Pois, gente, esse foi o depoimento da doutora Zuleide. E, assim, eu quero agradecer, né, também essa oportunidade de estar escutando essa como é que a gente chama? Esses passos que ela deu, esse depoimento que ela deu. E, assim, eu desejo que seja sucesso a carreira dela e também a gente é sócia, né? Então, assim, que o céu seja o limite pra gente. Então, era isso, pessoal. E quer falar mais alguma coisa, doutora? Só um detalhe. Gente, eu não sei qual a religião de vocês, mas eu acredito muito na lei da atração, certo? E a mente da gente sabota muito a gente, muito. Quando a gente quer planeja fazer um determinado projeto, tem um propósito, e a nossa mente sempre quer derrubar. Por quê? Porque ela não acha confortável que você procure algo diferente. Você está entendendo? Então, a minha meta era essa. Quando eu ia dormir, eu dizia, o mantra, na realidade era um mantra, eu dizia, obrigado, Senhor, pela minha carteirinha da OAB. Obrigado, Senhor, porque eu passei na OAB. E dizia isso no meu espelho de manhã cedo. Eu disse, parabéns por você ser uma mais nova, ser uma advogada da família. Isso eu dizia isso, no espelho, antes de dormir. Quando eu acordava, obrigado, Senhor, pela minha carteirinha, obrigado, Senhor, por ser uma advogada de sucesso, e sempre mantinha isso, para que a minha mente não me derrubasse, para que a minha mente não sabotasse o meu propósito, que era passar. Pronto. Gente, então é isso, e acompanhem, porque a gente vai fazer vários vídeos aqui, com várias informações jurídicas para vocês, e era isso, e uma boa tarde a todos. Tchau! Tchau!